Olá pessoal, tudo bem? Então vamos ver aqui algumas perguntas, ou uma pergunta interessante aqui do Ciro, nosso membro aí. E também eu não sei, eu acho que esses sinaizinhos não aparecem para vocês, ó. Mas ele também é top commenter. Ah, legal, hein? Legal, vários de vocês são top commenters, só que eu acho que não aparece, tá? Quando eu fizer os toques com vocês, eu vou mostrar os top commenter também. Eu achei divertido isso aqui. Olha, a pergunta é muito interessante, tá? E nós vamos falar na resposta de coisas assim especulativas, tá? Especulativas no sentido português da palavra, certo? Porque a gente não sabe o que vai acontecer, então a gente tem que especular, tem que formular hipóteses, tem que, né? Tem que tentar estabelecer uma linha para direcionar melhor o nosso investimento e aí eu já reforço também tudo o que eu penso. Então, tem uma grana guardada no Tesouro Selic, tá? Ficar esperando boas taxas no Tesouro Direto para o IPCA 35. Seria muito prejudicial ficar com esse dinheiro guardado por até um ano, esperando uma taxa boa aparecer, ou 4% é uma boa taxa e tarará. Então, pessoal, eu gostei da pergunta, certo? Porque não é apenas exercício de futurologia. Nós temos que ter uma compreensão ou uma ideia de para onde vai a economia se acontecer evento A ou evento B ou evento C e até mais. Ou seja, trabalhar com cenários. Tá? Isso a gente vê tem uma live sobre fundos imobiliários do professor lá do Infomoney, em que um senhor muito experiente no investimento de mercado imobiliário falou isso. Ele traça vários cenários e faz uma média. E dali ele vai. Bom, então vamos ver o seguinte. Primeiro ponto: 4% é uma taxa boa? É uma taxa boa sim, tá? A gente tem aquele truque na calculadora que a gente pega 72 e divide pela taxa e vê esse resultado são quantos anos leva para você dobrar o capital no investimento. Mas 4% é a taxa real acima da inflação. Então, ou seja, em quanto tempo você dobra o seu investimento de forma real, certo? De forma real no tesouro. Então, que é realmente um ganho, né? Olha aí, ó, 18 anos, tá? Tá, mas passou do prazo do IPCA 35. Bom, então tem que ser no IPCA 45, né? Que vai 10 anos a mais, né? São 25 anos, mas aí você mais que dobra, né? Você vai ficar um pouquinho aquém de dobrar o capital no IPCA 35, mas dobrar de forma real, acima da inflação. Isso aí é muito bacana. Bom, então 4% sim é uma taxa boa. 5% é uma taxa melhor, é uma taxa melhor. 6% é uma taxa muito melhor, muito melhor. Então vamos às considerações. Qual o problema de ficar esperando no Tesouro Selic? Em termos de segurança e de liquidez, não tem problema. Em termos de rentabilidade, tem. Que nós corremos o risco de perder para a inflação, nós corremos um risco que eu acho cada vez mais real, da taxa Selic ficar flat, né, por muito tempo, ficar nesse nível baixo por muito tempo, e quando subir, agora o Boletim Focus fala aí para 2023, no máximo 6%, e isso, quem acompanha o canal aí em 2018, lembra que as projeções já eram menores do que 10%, mas eram bem maiores do que as de hoje, né? Então o problema de ficar no Tesouro Selic é perder tempo, né? Você vai ficar com uma taxa ruim por um tempo de um ano aí, que também no longo prazo não é tanto problema assim. Então, qual é o risco que nós corremos? Nós corremos o risco, se as coisas derem certo, o Brasil superar essa pandemia, as coisas se resolverem e a economia voltar a girar, o grande risco é a taxa, por exemplo, do Tesouro IPCA 35, 45, 40, 55, etc., se estabilizar na casa de 3%. Aí você não vai ter o dobro do capital em 18 anos, você vai ter em 24 anos. Mas não é tão horrível assim, certo? Dá para obter com 3%
o dobro do capital de forma real, né, acima da inflação, no Tesouro IPCA 45. Então não está perdida, certo? A Inês não morreu ainda, a Inês não está morta. Esse é o risco. O risco da taxa subir existe? Existe. Como? Quais fatores? A pandemia se sustenta por muito tempo e, olha, gente, isso aí tá bem duvidoso, hein? Não quero ser pessimista, é delicado, envolve vidas humanas. A gente viu que a coisa está piorando bastante nos Estados Unidos. Então, assim, ó, isso é um problema muito sério, muito real. A gente vê várias capitais brasileiras voltando atrás nas medidas de reabertura, e isso pode ter um efeito recessivo. Recessivo até, até para alguns meses, rápido, que vai se desenvolver rápido essa recessão. E aí isso aí pode alterar a percepção de risco e aumentar o prêmio. No entanto, aumentaria o prêmio para quanto? Esse é outro ponto que a gente tem que ver. No auge do pavor, começo de março, com a pandemia, a maior taxa que eu vi, podem me corrigir se eu tiver impreciso, foi 5,12% no IPCA mais 2055, que perdurou por 3 minutos, porque o Tesouro fechou, abriu e fechou rapidamente. Ou seja, se alguém conseguiu aproveitar, deixa nos comentários aí que vai ser legal da gente saber. Então, gente, vejam só, no auge do pavor, a taxa chegou a 5,12. E aí é que eu penso, para a taxa sair dos 3,20, 3,10, chegou a bater 2,89 em novembro do ano passado, vejam o que teve que acontecer, gente. Teve que acontecer uma pandemia de proporções mundiais extremamente grave. Teve que acontecer isso para as taxas baterem em 5% e não ficarem lá. Elas caíram. Agora estão girando em 4,10 de novo. Então, assim, ó, tem que ser uma recessão muito violenta, mas muito intensa, para as taxas subirem muito acima de 4. Nós tivemos em 2000, mesmo na era Temer, que pode ser um período aí de críticas e tal, mesmo naquele período, foram poucos os momentos, quando o Brasil não tinha reforma da Previdência, quando o governo estava por cai não cai a todo instante, o governo do Temer não conseguiu ir adiante com uma reforma da Previdência, nem com uma proposta, nada, ficou parado, se perdeu tempo naquele governo. No entanto, as taxas raras vezes bateram 6%, porque não se tinha a reforma da Previdência. Hoje tem. Por isso que eu acho que a reforma da Previdência e o teto de gastos são dois grandes freios para essas taxas subirem demais. Claro que isso é uma percepção subjetiva, individual, sujeita à análise. Tá? Isso pode mudar. Mas o que tem que acontecer para mudar? Então, resumindo, quais as minhas expectativas? As taxas poderiam voltar a 5 ou 6%, talvez no período pré-eleitoral em 2022. A exemplo do que aconteceu em 2018, foi ali 2 meses antes da eleição, certo? Entre o primeiro e o segundo turno, as taxas já começaram a cair. Porque o mercado sempre é assim, né? A gente tem que ver qual candidato o mercado vai tomar por seu, vai eleger como seu, não, o mercado quer esse candidato. E aí acompanhar a questão desse candidato nas pesquisas, na campanha e tal, e a gente vai ver as respostas do mercado exatamente como acontece na popularidade do candidato, etc, etc. Se esse candidato, o queridinho do mercado, ele fala em algum debate, alguma coisa, que
contradiz a expectativa do mercado, o mercado troca. Tá? Então isso também acontece. Então a gente tem que ficar muito ligado nisso. Esse período poderá acontecer. É válido ficar com uma quantia grande esperando esse momento? Aí é decisão de cada um, né? Na minha visão pessoal, já estou sendo bem redundante, né? Porque eu estou falando na minha visão pessoal, né? Estou sendo bem redundante. Eu acho que não vale a pena, tá? Eu acho que pode ter aí uma reserva de oportunidade, 10 a 15% e tal, algo assim. Olha, e agora o meu modo de pensar como encarar essa possibilidade nos próximos meses, né? Que o mercado pode piorar ou não. Eu continuo achando que o aporte fracionado é a melhor coisa. Eu acho que agora não está um momento muito convidativo para entrar forte em alguns títulos, certo? Mas fazer o aporte tranquilo, o aporte mensal tranquilo, pode ficar segurando uma reserva de oportunidade aí. Eu acredito que essa reserva não deva ser muito grande, como eu acabei de falar, 10 a 15% do seu investimento total. E eu acho que dá para fazer isso aí, certo? Porque quando você vai ter as taxas menores, você vai ter investido uma quantidade pequena se você faz o aporte fracionado, né? E você vai mantendo ali uma reserva de oportunidade de 10 a 15%. Quando a taxa dá um repique, você compra um pouco mais. Você não compra tudo, né? Porque a gente não sabe se ela vai continuar subindo, né? Então sempre tem que ter uma reservazinha ali. Quanto a deixar assim 50% e tal de reserva de oportunidade, eu não acho produtivo, tá? Mas isso é uma opinião, tá? A gente está fazendo aqui uma conversa, como eu falei no começo do vídeo, são especulações, tá? São opiniões, tá? Nada disso é recomendação, tem que ficar bem claro, mas são elementos para vocês aí pensarem e deixarem na seção de comentários o que vocês acham disso tudo. Vocês acham que com a recessão, vocês acham que vem uma recessão? Essa recessão vai ser forte? Vocês acham que a recuperação vai ser em V ou em U? Né? Em V, olha, não. Não, acho que não tem como. Em U, talvez, discutível. Deixa a sua opinião aí. Quanto a se essa recessão vai fazer as taxas voltarem para 5%, vejam que no auge do pânico beliscou 5% por breves instantes, né? Então assim, tem muita possibilidade. Como se comportar no meio desse vendaval, do olho do furacão? Eu acho que a melhor saída ainda é o aporte fracionado. Tá bom, pessoal? Muito obrigado por ouvir, muito obrigado aí pelas perguntas, pelos elogios e bons investimentos a todos.